Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é domingo, dia 2 de janeiro de 2022. E o tema que estudaremos na nossa lição será Jesus é nosso Rei. O tema central da carta aos Hebreus é a ideia ou a noção de que Cristo Jesus é o representante da humanidade junto de Deus. E de que apesar de enfrentarmos dificuldades e problemas nesse mundo, quando você tem Cristo Jesus como seu representante, então você não tem razão para poder temer, porque Jesus é melhor e maior do que qualquer situação, qualquer circunstância que nós possamos passar por aqui, por mais complicada, por mais difícil que seja. Nele nós sempre teremos esperança, sempre, absolutamente sempre. É claro que a primeira noção que nós temos na carta aos Hebreus é a noção de que Jesus é o nosso governante supremo, é aquele que tem o poder e a autoridade supremas sobre a humanidade. Quando olhamos para a Bíblia como um todo, nós percebemos que as profecias do Antigo Testamento apontavam para o Messias como vindo da família de Davi. E ele estabeleceria um reino que jamais teria fim. Isso fica, inclusive, muito claro, até mesmo na profecia de Daniel, capítulo 2, quando nós percebemos que quando o reino de Deus, representado por aquela pedra cortada sem auxílio de mãos, ele vai bater nos pés da estátua com a qual Nabucodonosor havia sonhado, que representa todos os reinos que teriam lugar sobre a terra até o momento em que o reino de Deus fosse finalmente estabelecido. Esse reino representado pela pedra é um reino que nunca mais se acabaria. Cristo Jesus, portanto, viria como um descendente de Davi, para que ele pudesse alcançar o domínio sobre esse mundo que havia sido completamente dominado pela rebelião. Só lembrando que o nosso pai Adão e nossa mãe Eva, que haviam sido colocados como os governantes desse planeta, haviam entregue nas mãos do inimigo das nossas almas o controle do nosso planeta. Para que esse controle fosse de novo tomado por Deus e Deus pudesse dirigir agora o nosso planeta, ele só poderia fazer isso se tornasse um descendente de Adão. Tudo funciona tendo como base o livre-arbítrio, o direito de escolha. E Cristo escolheu tornar-se um de nós. Por isso, em alguns momentos na própria carta aos Hebreus, Cristo vai ser identificado diretamente com Jessé, com o próprio rei Davi, como alguém que veio da tribo de Judá, como sumo sacerdote, e aí o texto vai mostrar claramente Jesus Cristo como o representante da humanidade. A figura de sumo sacerdote nós veremos ainda durante essa semana, mas ele é sempre identificado com a família de Davi, que era a família através do qual as profecias mencionavam que o propósito do Senhor Deus de governo, de autoridade, seria finalmente colocado sobre todo o povo. O Messias viria, portanto, para perpetuar o reino de Davi. E Jesus Cristo, então, ele recebe todo o poder e toda a autoridade. Há um texto que vai aparecer no nosso guia de estudos hoje, nós não vamos ler, porque é um texto um pouco mais longo, mas é o texto de Hebreus capítulo 1, versos 5 a 14, onde encontramos o momento da entronização de Cristo Jesus. Que foi, é lógico, o momento em que ele subiu ao céu. Essa mesma figura vai ser apresentada lá em Apocalipse capítulo 5, quando João vê o ancião de dias, que é ninguém menos do que Deus o Pai, assentado sobre o trono. Em volta do trono principal existem 24 outros tronos, sobre os quais estão os 24 anciãos, e algo está para acontecer. O Pai tem um livro em suas mãos, que é um livro selado por dentro, escrito por dentro e por fora, e selado com 7 selos. E a pergunta que é feita pelo Pai é: quem é digno de abrir o livro, de romper os selos? Mas não foi encontrado ninguém, nem no céu, nem na terra, nem em qualquer outro ponto do universo, digno de poder abrir o livro. João começa a chorar desesperadamente. Porque se o livro não fosse aberto, os termos para a redenção da humanidade não seriam colocados em prática. E naquele livro, os termos da redenção estavam ali colocados. Diante disso, enquanto João chora copiosamente, porque naquela altura ele simplesmente imaginava que
havia perdido o seu tempo seguindo a Cristo Jesus, que os seus amigos que haviam sido martirizados, tudo isso tinha sido em vão. E é exatamente nesse momento que um dos anciãos coloca a sua mão sobre o ombro de João e diz, não chore. E olhe de novo, e quando ele olha, ele percebe um cordeiro como tendo sido morto. E agora ele vai ser apresentado. Alguém vai dizer que ele é o leão da tribo de Judá, a raiz de Jessé. Todos os termos que são apresentados para identificá-lo são termos humanos. Por que ele é apresentado dessa maneira? Porque para conseguir resgatar a humanidade, ele teria que verdadeiramente se tornar parte da humanidade. Ele tornou-se verdadeiramente parente de Davi, parente de Jessé. E como tal, estabeleceu um reino que jamais acabará. Portanto, o Senhor Deus tem autoridade. É por isso que quando João, a partir desse momento, ele vai olhar para o Cordeiro, ele vê o Cordeiro de Deus assentado sobre o trono. Ele tem o poder e a autoridade. Antes de subir ao céu, ele mencionou todo o poder e autoridade me foram dadas no céu e na terra. Quando você pensa sobre isso, você não teme as coisas que estão para acontecer aqui no nosso planeta. Porque se Cristo está sentado sobre o trono, se toda a autoridade foi colocada sobre ele, e ele é o nosso representante junto do Pai, então tudo que pedimos em seu nome, nós receberemos. Aí você entende por que Jesus fez algumas promessas como essas. Porque ele tem o poder e a autoridade. Eu gostaria de orar agradecendo a Deus por ter Cristo Jesus como nosso representante, o nosso supremo governante. Ore comigo agora. Obrigado, Senhor, porque em Cristo Jesus nós encontramos todas as respostas que buscamos e aquele que tem todo o poder no céu e na terra. Ajuda-nos a podermos lançar mão, pela fé, do nosso representante. Pois é em nome de Jesus que oramos, amém. Eu estudo a lição. E você?